Boa noite a todos e todas. É com enorme prazer que a diretoria de pesquisa da Fundação Podemos dá início ao seu ciclo de lives, hoje com o tema Mulheres em Foco, né? A diretoria de pesquisa da Fundação Podemos vem publicando um conjunto de estudos sobre os mais variados temas. Eu os convido a conferir o nosso site, né? E hoje, com o tema Mulheres em Foco, né? Essa live faz parte de uma série que será realizada sobre esse tema. E hoje nós estamos aqui com a ilustre presença de Márcia Barato, pesquisadora, cientista política pela Unicamp, doutora em ciência política pela Unicamp, né, e diretora de pesquisa da ONG Revibra, né, é uma ONG, é uma rede europeia de apoio a vítimas brasileiras de violência doméstica. A Márcia vai poder falar um pouco melhor para nós sobre esse seu trabalho, né? E junto com a nossa conversa, estamos hoje com Alessandra Algarim, né? A Alessandra é advogada, pós-graduada em Direito Administrativo e presidente estadual do Podemos Mulher de São Paulo, onde ela realiza um trabalho maravilhoso de base, né, junto com as mulheres lideranças locais dos mais variados municípios, um trabalho de fundamental importância, que também vamos ouvir hoje um pouco mais sobre isso. É, Essa live de hoje, né, ela se dá em decorrência da publicação, né, de um estudo especial sobre a temática Mulheres em Foco, que está presente, está disponível no site da Fundação Podemos, que foi apresentado pela Márcia. A Márcia nos apresentou dois textos, que eu os convido a conferir depois. Né? Um é uma espécie de uma cartilha contando a história do Dia Internacional da Mulher, a importância desse dia, um histórico de lutas e todo o significado simbólico, político, simbólico e material concreto, né? Está por trás da história do Dia Internacional da Mulher. E o outro texto que a Márcia nos brinda é o texto Igualdade de Direitos e Iniquidades do Cotidiano, Barreiras ao Acesso aos Direitos das Mulheres no Brasil pós-88. Então, hoje, a gente vai conversar com as duas especiais convidadas, Márcia e Alessandra, falar um pouco do estudo que a Márcia nos apresenta, falar um pouco do trabalho que a Alessandra desenvolve aqui no estado de São Paulo. A ideia é que tenhamos uma conversa bastante tranquila. Eu aqui faço apenas o papel de mediar, né? E vamos ouvir as convidadas. Eu gostaria de convidá-los também, né, chamar a atenção para uma live que será realizada na próxima quinta-feira, né, sobre o tema violência contra a mulher. Né? Vai ser no dia 19, perdão, no dia 29, quinta-feira agora, às 19 horas. Né? Contará com a presença da vereadora Bruna Spitzner e da professora Lígia Naza. A Lígia também tem um curso de formação, né, da área da formação aqui da Fundação Podemos, né? A professora Lígia é bacharel, mestre e doutora em Direito pela PUC São Paulo, advogada, professora e pesquisadora. Né? E o curso que ela apresenta para a Fundação é um curso sobre a temática da violência doméstica contra a mulher. Então, também convido todos e todas a acessar o site da Fundação, na área da formação, para ter acesso ao curso da professora Lígia, né? E convido a todos e todas para participarem da live na próxima quinta-feira, às 19 horas. Bom, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para a nossa convidada, Márcia Barato. Márcia, primeiro agradecer novamente o aceite e a presença, tanto da Márcia quanto da Alessandra, né? A Márcia está falando conosco da Bélgica, então eu imagino que ela tem aí um fuso horário, creio que de 5 horas, né? Então, adiantado da hora, Isso. está disposta aqui a conversar conosco. Muito obrigado novamente, Márcia. Márcia, para começar, por Mas favor, eu só gostaria- ia dizer, imagina, pode finalizar, meu caro. Vamos lá. agradeço mesmo. Queria que você falasse um pouco, Márcia, do texto que você apresentou para a Fundação. Né? São duas pesquisas. Né? Você tem uma pesquisa histórica sobre a origem do Dia Internacional da Mulher e uma outra pesquisa sobre a questão da iniquidade, desigualdade de direitos, iniquidade do cotidiano e toda essa luta, né, as barreiras de acesso real e efetivo aos direitos garantidos pela Constituição de 88. Então, eu sei que é uma coisa bastante ampla, mas se você pudesse, para quem nos ouve, falar um pouco, né, do que a pessoa pode encontrar aí nesses dois trabalhos, eu Ah, agradeço ó, a palavra.
Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Felipe Calabresa, à Alessandra Algarim, né, por essa tão gentil acolhida. Como eu disse, né, hoje eu sou cientista política, mas eu trabalho. Mas não, né? E trabalho da perspectiva da sociedade civil e ter esses espaços de debate democrático é uma coisa que é muito cara para nós que estamos lá, né, na linha de frente do ativismo da sociedade civil. Mas, obviamente, eu fui convidada, né, para fazer parte dessa publicação pelo Felipe Calabres para apresentar duas pesquisas acadêmicas. Mas são duas pesquisas acadêmicas com uma perspectiva, digamos, não tão institucional, né? O que une aí, né? Qual que foi a minha proposta lá para o Felipe, a quem ele prontamente acolheu quando eu apresentei? Olha, Felipe, eu quero fazer aí um exercício, então, de pesquisa, mas para tematizar como o direito, antes de ser ordem autoritária, né? Ordem de coerção expedida pela autoridade competente, tudo aquilo que nós aprendemos quando a gente vai estudar as instituições judiciais, o papel do Estado, o direito é, na vida cotidiana das pessoas, uma imaginação do que elas consideram justa, uma imaginação que pode levar para elas o que elas devem ou o que elas podem fazer, uma imaginação sobre como cada pessoa, cada coletivo, cada comunidade pode ou deve exercer seus direitos. E se tem aí estudos de caso que na história têm nos mostrado o quanto é possível mudar a imaginação sobre o direito, essa é a história da mobilização dos direitos das mulheres. A história nunca é um fecho único, nunca existe uma única trajetória, as coisas não acontecem, então primeiro aconteceu isso e a consequência foi essa, né? Você tem continuidades, descontinuidades, atravessamentos, uma série de coisas acontecem ao mesmo tempo, elas não têm necessariamente uma relação de causa e consequência, e é no passar, é nas mudanças das sociedades, na forma como as pessoas vão reimaginando o direito que elas vivenciam ou como elas imaginam que elas querem vivenciar o direito que a gente tem as mudanças. Quando a gente fala de direito das mulheres, a gente fala de mudanças, né? A Alessandra depois vai nos proporcionar uma reflexão sobre a importância da participação política das mulheres. E o primeiro trabalho que eu apresentei nessa coletânea, Alessandra, né, que vai lá retomar as histórias do começo do século XX, tratava de uma série de ativistas e suas lutas, consideradas à época radicais, extremadas, exigências profundas de mudança social, mas exigência profunda e radical de mudança pelo quê? Para que as mulheres tivessem acesso ao voto. Nós vamos ter aí, tanto no palco norte-americano, quanto no palco europeu, quanto no palco, né, da própria Rússia, e também mobilizações pelo norte da África e no sul da Ásia, ali no começo do século XX, onde nós vamos encontrar mulheres organizadas por essa pauta radical. Nós somos mulheres, nós queremos o direito ao voto. Óbvio que no século XXI, a maior parte esmagadora das mulheres no mundo tem direito ao voto, a gente deve ter 1 ou 2 países onde esse direito ainda não foi concedido às mulheres, e nós já estamos debatendo, bem, faz mais de um século que temos o direito ao voto, no Brasil ainda não um século, mas a gente chega lá. Qual que é a qualidade da nossa participação política? Ter acesso ao voto nos levou a ser representantes em condições de igualdade com os homens? Todas as mulheres vão acessar o sistema eleitoral do mesmo jeito? Tem subrepresentação, por exemplo, no Brasil, de representantes negras ou de representantes indígenas? O que acontece quando instituições de direito são formadas aí no legislativo sem a presença das mulheres? Nós continuamos, enquanto ativistas, enquanto mulheres articuladas, exigindo mudança. E exigindo mudança usando também do direito. E aí a primeira apostila, né, esse texto mais curtinho de 8 páginas que apresentei para o Instituto Podemos, foi resgatar um pouco dessa história. O que significou lá na origem, né, quando você tem a primeira participante do Partido Social Democrata Alemão dizendo, vem cá, tem mobilização nos Estados Unidos, tem mobilização na Inglaterra, tem mobilização na Rússia, tem mobilização na Itália, na Alemanha, vamos reunir essa mulherada toda e comemorar um Dia Internacional das Mulheres.
E aí se começam a se promulgar os dias nacionais, primeiro na Dinamarca, depois na Islândia, depois na Holanda, e esses dias nacionais eles vão se tornando mais intensos sempre nessa pauta da mobilização, né? Aí é importante dizer, né, do papel central que as mulheres tiveram na Revolução Russa, né? Elas foram aí também as primeiras a dizer que sempre haveria, que os dias não poderiam ser nacionais, eles deveriam ser internacionais dentro da pauta de reivindicação das mulheres socialistas, sobretudo na questão do acesso igualitário ao mercado de trabalho. E lá em 1970, dentro do plano da ONU, quando então você tem aí as primeiras estruturações dos conselhos e dos comitês voltados especificamente para tratar da questão da mulher, a sugestão de tornar o Dia Mundial dentro do calendário de celebração da ONU, para que esse fosse um dia que incentivasse a reflexão dos Estados-membros e também a criação de relatórios a respeito do como estava o quadro dos direitos das mulheres. Mais recentemente, a gente vai ter uma outra mudança interessante, né? Ali nos 2000, 2010, a gente vai ter o dia assumindo também um ar de celebração mais comercial. E aí, hoje, quando a gente chega, né, aqui em 2021, a gente tem esse cenário consolidado. Nós temos mais de 180 países que têm o Dia Internacional da Mulher, né, dentro do seu calendário de celebração. Nós temos as ativistas ainda tomando as ruas por pautas radicais de direitos. Quem sabe mais 100 anos a gente não acha que todas essas pautas sejam simplesmente justas e não radicais. E a gente também tem esse intuito de que ser mulher é algo bom, finalmente a gente pode dizer isso em público e que isso deve ser celebrado. Bem, esse foi um artigo. Explicar a nossa história, o quanto esse dia significa coisas diferentes para ativistas diferentes, afinal de contas, né? Mulher não é uma categoria universal, eu, pelo menos como pesquisadora, não acredito nisso. Nós temos vivências que são particulares, óbvio, há questões estruturais que atravessam a todas nós, mas há também questões estruturais que nos diferenciam e a gente tem que dar conta dessa diferença e dessa diversidade. Como é que é o cotidiano das mulheres? E aí, nesse segundo artigo, a Constituição de 1988, felizmente, é muito ampla em direitos, esperamos que conseguimos conservá-la assim ainda por muitas décadas. Eu quis trabalhar com 3 questões específicas para dizer, tudo bem, conquistar os direitos no plano da legalidade é essencial. Afinal, não marchamos à toa desde o começo do século XX pelo direito do voto. Mas conseguir o direito no plano da legalidade significa que você vai usufruí-lo no seu cotidiano? E aí eu trabalho com 3 blocos, né, de problemas que são bastante concretos para as mulheres brasileiras, né? Um aí na interseccionalidade com a questão da racialização, que como brasileiros nos é muito importante, que diz respeito à situação dos direitos trabalhistas das empregadas domésticas. Quando elas estão no regime CLT, elas têm uma relativa igualdade de direitos, que é muito importante, mas a maioria delas não usufrui desse modelo de direitos. Elas são as famosas diaristas. E enquanto diaristas, qualquer um dos direitos constitucionais assegurados a todos os trabalhadores podem ser a elas recusadas. E nós ainda temos notícias bastante alarmantes de como o trabalho doméstico continua sendo um foco da superexploração do trabalho escravo. Então, esse grande desafio, que, repito, não é só brasileiro, mas que é essencial para a compreensão da sociedade brasileira e do que é ser mulher e lutar por direitos no Brasil, ainda está presente. Outro tema que eu quis tratar foi do feminicídio. E sei que vou deixar a bola para depois, né, para a Alessandra e para as mulheres fantásticas que vem na próxima live, mas por que o feminicídio também é outra questão importante para isso de o que a gente imagina do direito, o que a gente imagina que seja uma sociedade mais justa, como é que o tratamento institucional ou jurídico-legal pode atrapalhar aquilo que a gente celebra como uma conquista de direitos. A gente tem a lei do feminicídio, e aí, de repente, a gente tem, né, começam os primeiros relatórios, você tem os feminicídios diminuindo para as mulheres brancas, o número de feminicídios escalando para as mulheres pretas ou pardas. Chega a Covid e você tem o nivelamento para baixo? Infelizmente, não. Os feminicídios das mulheres pretas e pardas continuam crescendo, os das mulheres brancas voltam a aumentar.
Por quê? Como lidar com isso? Temos meu timer aqui me dizendo que é hora de terminar. Por quê? Como é que a gente lida com isso, com esse aumento? Mas o direito já não estava assegurado porque ele estava na lei? O que faltou? Quais são os atravessamentos que estão aí? E, obviamente, que essas questões que dizem respeito ao nosso acesso ao mercado de trabalho, que dizem respeito às questões do feminicídio, por que as nossas atuais condições institucionais não parecem ter os resultados que a gente queria, está ligada a essa questão da representação política. O quanto nós ainda precisamos cada vez mais que mulheres ocupem os espaços públicos, não só para realizar as leis, mas também para criar as políticas públicas que vão aplicá-las e serem as executoras dessas políticas públicas. E aqui eu termino minha fala e deixo aberto para a Alessandra vir refletir com a gente o quanto é importante que as mulheres participem da política cada vez mais. Até porque os nossos desafios são colossais. Muito bom, Márcia. Bom, obrigado pela explicação tão didática, né, de questões tão complexas. E acho que você termina a sua fala, de fato, fazendo um link incrível com o que a Alessandra pode nos trazer, né, de experiência, ela que roda aqui todo o estado de São Paulo, conhece, né, na realidade prática, né, na base, como a gente diz, que com certeza lida cotidianamente com tudo isso que você falou, a questão da diferença, da diversidade, né, e desse gap entre o que é garantia legal, formal, né, e o que se observa efetivamente na prática e no cotidiano da vida das mulheres. Então, Alessandra. Olá, boa noite. Boa noite, doutor Felipe. Boa noite, doutora Márcia. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Noite de grandes ensinamentos, né? Ensinamentos valorosos que nós estamos tendo com a doutora Márcia, que está de longe aí nos deixando tantos ensinamentos, né? Como ela disse, gente, meninas, uma mulher fantástica que mora em Munique e hoje está na Bélgica e está contribuindo aqui com tantos conhecimentos, com tantos posicionamentos. Quero dizer que é uma honra, viu, Márcia, dividir essa live com você e com o doutor Felipe. E com o doutor Felipe eu quero fazer uma menção à nossa Fundação Podemos. Eu não posso deixar de falar do trabalho magnífico que a Fundação Podemos tem feito no Brasil e tem feito a diferença na vida de tantas pessoas e puxando para nós de tantas mulheres. Então, é honra e prazer estar aqui com vocês hoje. Mas, se vocês me permitem, eu não posso deixar de mencionar mulheres maravilhosas e homens também que estão nos acompanhando. Eu quero começar pela Fundação Podemos, fazer uma menção ao nosso presidente Ricardo, que faz um trabalho e está conduzindo brilhantemente a Fundação, mas estender dele o cumprimento a toda a equipe da Fundação Podemos. Então, em nome também do Dr. Ricardo Calciolari, que aqui nos acompanha. Dr. Ricardo, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Muito obrigada. E falando em Fundação Podemos, eu não posso, Dr. Felipe, deixar de mencionar e deixar um beijo para a nossa presidente nacional, deputada federal Renata Abreu, que tanto nos representa em Brasília e que hoje está com uma missão, viu, Márcia? Muito árdua, mas muito importante, que ela foi eleita como relatora da reforma política do nosso país. Então, um beijo à nossa presidente, que ela termine os trabalhos com muito sucesso e sempre levantando a nossa bandeira, a da inserção da mulher na política e nos espaços de poder. Mas, Márcia, eu vou fazer uma menção aqui ao pessoal que nos acompanha, viu? As minhas meninas, que eu gosto de dizer, viu, Márcia? A Alzira, que está nos acompanhando lá da cidade de Elisiário, perto de Catanduva, no interior, é minha vice-presidente do Podemos Mulheres do Estado de São Paulo, que faz um trabalho fantástico, me acompanha, meu braço direito. Um beijo, Alzira. A Simone também, lá de Osasco, uma ativista como você, Márcia, uma mulher que defende as mulheres com garra, com fibra, determinação, lá da cidade de Osasco. Um beijo, Simone, também na nossa executiva. A Milene Santos, que está nos acompanhando, um beijo, Milene. A Luana Alckmin, a Luciene, que está aqui com a gente também. O Emílio Serri, que é nosso presidente lá da cidade de Rio Claro,
faz um trabalho fantástico também. Está também aqui a Milene Suriani. A Milene é lá da cidade de Presidente Bernardes, eu estive lá há 15 dias. Um beijo, Milene. A Val Podola, que foi nossa candidata a vereadora aqui da capital, que faz um trabalho social fantástico. O Carlinhos. A Thalita, nossa presidente lá da cidade de Leme. A Cláudia Gonçalves. A Cris Forcel, nossa querida Cris de Itanhaém, nossa presidente, que faz um trabalho também maravilhoso. Parabéns, Cris, obrigado por estar aqui com a gente. A Regina Cândida, nossa vereadora do Podemos, da cidade de Tambaú. Também obrigada, Regina, um beijo. Estive com ela ontem. A Lica, que é nossa presidente da cidade de Tatuí. Um beijo, Lica, parabéns pelo seu trabalho. O Clebinho é o nosso responsável aqui pela setorial sênior do Podemos, faz um trabalho maravilhoso com a terceira idade. Obrigada por estar aqui com a gente. Você vê quantas pessoas nos acompanhando, menino? É muita gente aí, o estado de São Paulo aqui com a gente, e eu só tenho que agradecer por vocês estarem aqui compartilhando de todos esses ensinamentos. A nossa Marcinha Pinheiro, que é a nossa presidente nacional do Podemos Mulher, que está fazendo um trabalho maravilhoso em todo o nosso país. Se eu não me engano, ela estava hoje em Maceió com a nossa deputada. Marcinha, um beijo, obrigada por todo o apoio ao Podemos Mulher do Estado de São Paulo e continue firme aí na missão da inserção da mulher na política. Ai, perdi até o fôlego, viu, gente? Você vê quando... Márcia, a Marcinha estará conosco em breve, nas próximas lives aqui, vale mencionar, viu? Que maravilha, a Marcinha faz um trabalho fantástico de inserção da mulher na política, a nível de Brasil, tem carregado aí essa missão de trazer mais mulheres para a política e de empoderar mulheres em todo o nosso país. Mas eu sempre falo, Marcinha, que, se assim me permite chamá-la de Marcinha também, viu, doutora Márcia? Desde que tive esse honroso convite da deputada Renata Abreu de assumir a presidência do Podemos Mulher do Estado de São Paulo, é uma missão que muito me honra, mas que também me traz uma grande responsabilidade, porque você capacitar mulheres, empoderar, motivar e preparar mulheres para estar participando da política é uma missão que é muito árdua, mas é uma missão muito prazerosa e que tem gerado grandes frutos. Nós temos mulheres maravilhosas no estado de São Paulo e no nosso Brasil. E eu falo, eu acredito que em uma época que a gente está vivendo, que é uma época em que a gente exige por renovação, a gente anseia por renovação, a gente espera por um rompimento com a velha política, espera-se uma forma diferente de administrar a coisa pública. Eu vejo em nós mulheres a força que o país precisa para fazer florescer uma nova cultura política. Nós somos a maioria das brasileiras, somos a maioria das eleitoras, somos a maioria das trabalhadoras com carteira assinada. Você estava mencionando agora há pouco sobre a questão da doméstica, né, Márcia? Mas nós não somos a maioria nos espaços políticos e nos espaços de poder. Estamos bem longe disso. Agora, na eleição de 2018, no parlamento, a gente avançou. Nós éramos 11% das representantes. Passamos para 15%. Ainda é muito pouco, mas já avançamos. A curtos passos, mas já avançamos. Mas eu sou uma mulher de muita fé, de muita esperança, e eu não tenho dúvida que a mulher está passando por um momento de renovação. A mulher está entendendo o verdadeiro significado, Márcia, da palavra sororidade. Eu brinco com os homens, eu falo que os homens já nasceram em sororidade, viu, Felipe? Eu sempre falo que vocês estão sempre um cobrindo o outro, um apoiando o outro, e nós nascemos culturalmente, para sermos rivais umas das outras. É porque é o cabelo dela, porque é a roupa dela, porque você viu o sapato dela. E eu sempre digo que quando nós trocarmos a rivalidade pela sororidade, ninguém nos segura. É só assim, estendendo a mão à outra, é só assim, estando juntas, estando em sororidade, entendendo o poder que nós temos nas mãos, que nós vamos conseguir
ocupar os espaços que são nossos. Não é só uma questão de igualdade e justiça. A mulher, ela tem uma sensibilidade a mais. Eu sempre digo, doutora Márcia, que nós somos a grande cuidadora da sociedade. Nós nascemos com uma sensibilidade a mais. Nós nascemos com esse instinto materno, esse instinto cuidador, que é natural de nós mulheres. E por que não empregarmos isso para cuidarmos dos nossos municípios, do nosso estado e do nosso país? Eu acho que nós estamos num momento que nós precisamos nos apresentar. Mas você fala, Alessandra, existe tanta desigualdade, né? Ainda nós estamos longe de estar em equidade com os homens na política. É verdade, mas nós temos aqui que fazer um direto do túnel do tempo, que eu gosto de dizer, doutora Márcia, e voltar um pouquinho na nossa legislação. Nós começamos a ter direito de votar apenas em 32, em 1932, e ainda naquela época, doutora, você se lembra que nós precisávamos da autorização do marido. Depois, só em 65, depois de muita evolução na nossa legislação, apenas em 65, nós tivemos direito de votar e ser votadas igualmente no nosso país. E depois, nós tivemos a lei de cotas, né, que é na nossa lei eleitoral, lei 9.504/97, que nos reservou direito de participar, de sermos candidatas, porque os partidos não abriam espaços para nós participarmos. Veio a lei de cotas, a lei 9.504/97, e nos deu esse direito de estarmos. E todo mundo fala, né? Ah, é 30% de cota das mulheres. Eu fico muito brava quando eu ouço isso, viu, doutora Márcia? Eu falo, a lei não fala em 30% de cotas de mulheres, a lei fala 30% de gênero diferente. É que a gente habituou a falar 30% de cotas de mulheres, e isso não é uma verdade. Nós podemos, numa eleição, ter numa chapa de vereadoras, de deputados, de vereadores, deputados, deputadas, nós podemos ter 70% de mulheres e 30% de homens. Mas por que isso é tão difícil? Porque o nosso espaço foi aberto depois. Foi uma evolução que nós tivemos, com muita luta. Muitas mulheres lutaram para nós termos esse direito hoje. E eu fico também muito triste quando eu vejo mulheres dizendo que não vão votar, que vão votar em branco, ou que vão anular o voto. Aquele é o maior poder que nós temos nas nossas mãos. Nós não podemos deixar de exercê-lo. E nós, mulheres, podemos florescer essa nova cultura política. Eu vou contar um detalhe aqui para vocês, doutor Felipe. Um caso em Brasília, no Senado. Para vocês terem uma ideia, a doutora Márcia deve ter conhecimento, a nossa primeira senadora no nosso país, no Brasil, que foi a Eunice Michelis, ela foi eleita em 1979. Esses dias, inclusive, eu estava vendo uma entrevista dela. Foi a primeira senadora eleita do nosso país. E desde aquela época, doutora Márcia, nós não tínhamos sequer banheiro para as mulheres, só tínhamos banheiro masculino. A mulher, para ocupar o banheiro, ela tinha que ir até o plenário anexo e usar o banheiro do restaurante. Então, para você ver que a desigualdade, o machismo estrutural está nos nossos poderes, muito arraigado. E vocês sabem desde quando que nós temos banheiro para nós, mulheres, lá no Congresso? Desde 2015. Faz apenas 6 anos. Então, assim, é muita luta, como a doutora finalizou a fala dela, é muita luta para travar, são muitas pedras para quebrarem no caminho, mas nós somos guerreiras, nós somos mulheres determinadas, e eu não tenho dúvida que daqui para frente a gente tem um caminho, uma avenida longa para conquistarmos, e nós vamos conquistar. Nós temos essas mulheres aqui maravilhosas que nos acompanham, doutora, que fazem um trabalho de base no seu município fantástico. E é esse movimento que a gente tem que crescer como uma bola de neve no nosso país e no mundo. Eu acho que eu já falei demais, né? A gente se empolga, né, Felipe? Controla o tempo aí, porque senão a gente vai caminhando e não para mais, viu? Fique à vontade, a palavra é com vocês. Mas
estava pensando aqui sobre o trabalho que a Márcia nos apresenta, né, e fazendo essa ponte com a sua experiência. Se pegar a fala de vocês, a gente tem dois elementos que parecem centrais, né? A questão do direito, eu gostei muito quando a Márcia coloca, né, direito como imaginação, né? E como se luta por aquilo que parece radical em determinado momento. Hoje é absolutamente absurdo imaginar que lutar pelo direito ao voto seja algo radical, né? Mas naquele momento foi algo radical, né? Tem um filme conhecido no cinema das sufragistas, né, que mostra esse processo, muito interessante também. Mas eu queria perguntar, assim, uma pergunta muito, muito simples também, na visão de vocês, se, por exemplo, a luta histórica por direito ao voto era algo radical no momento e hoje é absurdo imaginar que, né, que isso seja taxado de radical, qual é o radicalismo que a gente precisa hoje? Dado que a gente tem, aparentemente, algum avanço do ponto de vista da legislação, vocês mesmos citaram alguns avanços, sobretudo a partir da Constituição de 88, mas não temos a efetividade, né, dessa igualdade, de fato. Eu presumiria que a gente precisa de algum radicalismo, já que precisamos de um radicalismo para conseguir direito ao voto e todos os avanços conquistados historicamente. Que radicalismo a gente precisaria hoje? Pergunta para vocês duas ficarem à vontade. Eu acho que eu já tenho minha proposta. Inclusive, Alessandra, vou aqui abrir meu lobby para o Podemos. Quem sabe jogar essa questão lá no Congresso para ser debatida? Vamos batalhar por 50% de vagas, cadeiras efetivas para gêneros diferentes dentro do Congresso? Assim, a proposta ela parece radical, mas ela é radical de fora, porque a gente já tem desde a Constituição de 1988 garantia de igualdade. Garantia de igualdade é você poder ter o mesmo acesso. A gente teve algo similar, mas que foi sendo implementado em etapas, com o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu começou com uma proposta, né, de política de acesso das mulheres, que lembra bastante até a brasileira, que começou assim, aumentando as cotas não, né, mas aumentando a parcela de mulheres que deveriam concorrer às eleições, começou com pelo menos 30%, e hoje, já desde 2017, se desloca para garantir 50% das vagas efetivas para as mulheres. Eu acho que esse era o radicalismo que a gente precisava colocar no debate brasileiro. Vamos atrás das 50% de pelo menos, né, não vamos limitar também, mas de pelo menos 50% das vagas, né, da nossa representação no legislativo serem reservadas para gêneros diferentes. Pode chamar de mulher, pode chamar de gênero divergente do masculino, não tem problema, como vocês quiserem, mas eu acho que era esse o radicalismo que a gente precisa. Porque, assim, Alessandra, me corrija se eu estou errada, porque às vezes eu estou na Europa, então até eu atualizar como é que estão os debates no Congresso brasileiro, eu acabo perdendo alguma coisa, mas a atual proposta ela está em 15% de vagas efetivas. Mas aí eu me pergunto, se a gente já conseguiu 15% de vagas efetivas na última eleição, eu entendo a preocupação em não deixar isso retroceder. Afinal de contas, aí no relatório global da ONU de acesso às mulheres ao parlamento, a gente está no pódio 142, que não é nem um pouco honroso. Então, politicamente, eu entendo o movimento por querer garantir que pelo menos a gente não caia daí. Mas eu, como cidadã, como cientista política, como ativista, queria ver esse radicalismo. Vamos jogar pelo menos o debate dos 50% das vagas efetivas no Congresso para mulheres? Creio que é hora, porque se a gente não participa das instituições, de como é que se realizam as instituições jurídicas, os problemas de imaginação, de perspectiva, de adequação, de direito efetivados no cotidiano, eles só se acumulam. Márcia, se você me permite, claro que seria um sonho termos os 50%. Aliás, quem está cuidando disso de forma brilhante é a nossa deputada federal, Renata Abreu. E você me diz, por que na proposta não é de 50%? Porque a proposta é de 15%. Mas nós temos que encarar a nossa realidade. Porque desse radicalismo, hoje, infelizmente,
nós ficaríamos não com 50%, nós ficaríamos com zero. E eu te digo por quê. Hoje, lá no Congresso, nós somos 513 deputados. Desses 513, são apenas 77 mulheres. E é óbvio que eles não querem perder espaço. Se nós colocarmos uma legislação, uma reforma eleitoral para 30% ou para 50%, não vai passar, infelizmente. Porque quem aprova essa legislação, a maioria absoluta, são os homens. Então, eu acho que se nós conseguirmos, a princípio, 15%, doutora Márcia, já vai ser um grande avanço. Mas você fala, Alessandra, se nós já temos 15% em Brasília, nós apenas estamos garantindo e retrocedendo? Não. E eu te digo por que que não. Nas câmaras municipais, isso vai ser fundamental. A base será fundamental. No Brasil, nós temos mais de 900 cidades com câmaras que não tem sequer uma única mulher vereadora. Então, essa legislação vai fazer, sim, essa alteração na nossa legislação vai fazer uma diferença na base. Na base, ela vai ser fundamental. E aí eu acredito que é uma questão de progressão, que nós temos que ir, infelizmente, a passos mais curtos, doutora, para a gente poder conquistar o espaço. É óbvio que nós gostaríamos que a deputada Renata Abreu fizesse uma proposta de 30% ou de 50%. E, aliás, eu espero chegar um tempo que a gente nem precise de cadeiras reservadas para as mulheres, que a gente possa ocupar os espaços, independente de ter cadeiras reservadas para nós. Mas esses 15% hoje será fundamental, porque nós estamos com zero. E se nós formos nesse radicalismo dos 50%, nós vamos continuar com zero, porque ele não vai passar. E embora no parlamento a gente tenha atingido os 15% já, eu acho que com essas cadeiras fixas para 15% a nível nacional, no âmbito legislativo, nós vamos avançar nos municípios e com isso avançamos nos estados e avançamos também a nível federal. Avançamos no nosso país. Então, acredito, doutora, que tenha que ser, para a gente conseguir passar, tenha que ser algo gradativo. Porque se nós formos nesse radicalismo, embora na nossa convicção fosse ideal, na prática ele não iria funcionar, infelizmente. Não, eu entendo o posicionamento, eu entendo a estratégia política, mas, assim, Alessandra, como ativista da sociedade civil, eu vou sempre puxar para o radicalismo, né? Acho que, inclusive esse é o meu papel aqui, de querer que a gente, pelo menos, tenha o debate. Eu estou sabendo que vai haver intervenções de organizações da sociedade civil que vão tentar puxar esse debate, mas eu creio que a estratégia do Podemos me parece adequada. E o que me chama a atenção é isso, Alessandra. Nós estamos aqui, óbvio que nenhuma de nós acredita que as mulheres sejam submissas por natureza, ou sejam submissas desde sempre porque é da nossa condição de mulher ser submissa, mas a realidade é muito crua quando você tem que fazer política em ambiente em que você não está em condição de igualdade, simplesmente porque você não tem ainda a força numérica para fazer essa igualdade se prevalecer. E eu acho que isso mostra bastante essa questão sociológica que vai estudar as instituições do Estado percebe. Uma coisa é você dizer legalmente todos têm direitos iguais. Outra coisa é quando aqueles que foram historicamente discriminados tentam exercer esses direitos iguais em instituições que não foram criadas por eles, e nem para que eles participassem. Nós temos um pouco mais de um século de luta no Ocidente pelo direito das mulheres ao voto, e hoje mesmo, se eu pegar o Parlamento Europeu, a igualdade ainda não foi atingida, mesmo que a igualdade de cadeiras legal esteja aí assegurada há 3 anos. Segundo o relatório da ONU que eu citei, no ritmo em que vai o aumento das mulheres legisladoras, a gente vai precisar de pelo menos mais meio século para começar a ter países que tenham
a igualdade de cadeiras entre homens e mulheres. E pelo menos mais um século inteiro para que isso seja uma tendência mundial e não casos, né? E não casos de apenas de alguns países isolados, né? Para vocês terem ideia, por exemplo, o Brasil hoje no ranking está atrás dos Emirados Árabes, né? Os Emirados Árabes que são duramente criticados, inclusive por mim, numa série de questões que dizem respeito aos direitos das mulheres, tem uma participação política melhor das mulheres legislativas que no Brasil. Por quê? O que explica a diferença? A cota das cadeiras é de pelo menos 35%. É aí que está a diferença. E você imagina o que isso significa para as mulheres nos Emirados Árabes, perto de todas as questões que elas têm para resolver, sobretudo no que diz respeito ao direito de família, ao acesso do mercado de trabalho, que elas finalmente tenham conseguido essa brecha para serem as realizadoras das novas mudanças institucionais. Então, óbvio que nós seguimos, né, juntas para que mais mulheres tenham acesso à política. Eu acho que essa questão dos municípios é bastante importante, afinal de contas, a política tem que ser feita desde a base, mas como ativista eu vou estar atenta aos debates no Congresso Brasileiro para ver como é que essa questão da igualdade das cadeiras vai se colocar, porque eu creio que esse é o nosso horizonte e é para lá que a gente tem que marchar. Com certeza, concordo plenamente com você. Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade. Você falou, assim, da questão da Renata, da bandeira dos 15% do Podemos. Na verdade, não é a bandeira do Podemos, né? A Renata foi eleita a relatora da reforma, mas ela abriu conversas com todos os partidos em Brasília. Ela ouviu todas as bancadas de mulheres de todos os partidos no nosso país. Foi algo bem democrático. Ela quis ouvir a todas, e aí chegou-se na conclusão dos 15%, por ser algo factível de ser aprovado, né? Eu sei que a gente gostaria de estar num ritmo mais acelerado, e eu, como defensora das mulheres como você, também me considero, de certa forma, ativista, né? Tentando fazer o preparo, tentando fazer a capacitação, tentando fazer a motivação dessas mulheres. Mas você sabe que eu acho que falta também nas mulheres um pouco, Márcia? Querer participar. Nós vemos em muitos municípios, em época de eleição municipal, uma dificuldade dos presidentes de partido em montarem chapas e fazerem esses mínimo de 30% de gênero de completar essa chapa. A gente sempre que está, eu no estado de São Paulo, que é onde eu atuo, caminhando em todos os nossos 645 municípios aqui, e vejo essa dificuldade na maioria dos municípios. Em época de eleição municipal, os presidentes falam, vão dar chapa às mulheres. Sempre as mulheres, para eles, são dor de cabeça, né? E é isso que a gente quer mostrar e precisa fazer diferente. Nós precisamos capacitar essas mulheres. Nós precisamos preparar essas mulheres, nós precisamos motivar, nós como líderes, e você como ativista, nós temos um papel de suma importância nessa evolução das mulheres na política, porque essas mulheres precisam estar motivadas a participar, Márcia, e muitas das vezes a gente vê uma desmotivação. Eu procuro fazer isso no estado de São Paulo de maneira incansável, mas é uma batalha bem árdua, viu, Márcia? É uma batalha muito árdua. Você estar, essa vontade da mulher de estar participando e dizer para ela que sim, é possível ela também estar lá tendo família, é possível ela estar lá tendo filhos, é possível ela estar lá e tendo um trabalho, é possível. E a nossa presidente, eu vou usar como exemplo aqui, a Renata Abreu, que teve seu 3º filho agora há pouco, e ela consegue conciliar isso tudo. E nós, mulheres, temos um diferencial dos homens, né? Nós somos multifuncionais, né, Márcia? A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim, nós somos diferentes. Então, eu acho que nós precisamos despertar nessas mulheres a vontade de estar participando. Mas eu vejo a gente numa onda de crescimento. Eu vejo as mulheres nesta onda do despertar para a política. Você sabe que foi feita uma pesquisa recentemente que o maior influenciador de voto na eleição do ano que vem será nós, mulheres.
São as mulheres que vão influenciar o voto na eleição do ano que vem. Então, eu acho que esse poder que nós temos nas mãos, nós precisamos ter ciência dele. Precisamos despertar nas mulheres essa ciência deste poder, para cada vez mais ocuparmos os espaços, não só os políticos, mas todos os espaços de esfera de poder da nossa sociedade. A gente não está deixando de falar, né, Felipe? A palavra é de vocês. Na verdade, estou gostando muito, porque eu acho que esse é o verdadeiro debate democrático. O que está acontecendo aqui é um debate de ideias democrático que tem suas convergências e algumas divergências são explicadas, né? E isso é fundamental, é isso que falta muito. Acho isso muito importante. E um debate altamente politizado, né? Para quem não nos assiste, só para ressaltar esse ponto, né? Estamos discutindo aqui alguns dos pontos da reforma política que ora tramita na Câmara dos Deputados, né? Onde se pensa em produzir algumas mudanças no sistema eleitoral e algumas mudanças na forma, né, das cotas para mulheres, né, de gênero, na Câmara dos Deputados. Sobre isso, até gostaria só de fazer um adendo que, junto com a questão do percentual de vagas efetivas, algo que está sendo debatido lá a mudança, um pouco na mudança do princípio. A ideia que está por trás de algumas das propostas é que, ao invés de se colocar um número X de obrigatoriedade de ocupação de vagas efetivas, se crie um sistema de incentivos para que os partidos políticos lancem candidatas mulheres, né, e trabalhem e se dediquem nas candidaturas femininas. Então, isso é uma questão em aberto para discussão, passível de todas as divergências, né, mas, pelo que eu acompanhei do que está tramitando no debate da Câmara, da Comissão da Reforma Política, uma das medidas era criar um sistema de incentivos, dentre os quais destinar o dobro na verdade, os partidos receberiam, para cada mulher eleita, né, para cada cadeira ocupada por uma mulher, isso seria contabilizado em dobro no fundo eleitoral. Né? Então, você criaria um sistema de incentivos para que os partidos efetivamente se dedicassem a ampliar, né, a candidatura e a eleição, né, e a eleição feminina, né, a partir desses outros elementos, que não apenas discutir o número efetivo de cadeiras. Mas, enfim, isso é uma discussão que está se desenrolando lá e que achei muito legal que veio aqui nesse debate, achei ótimo, porque mostra que estão também todas antenadas com o que está sendo debatido efetivamente. E, complementando, acho que a complementaridade da conversa, né, da fala de vocês duas, é que nós precisamos, ao mesmo tempo, de incentivos institucionais para ampliação feminina na política, né, mas também trabalhos de base, né, e transformações, digamos assim, culturais, né, que também marcam a sociedade brasileira e que acho que as duas coisas devem andar juntas, né, as instituições formais criando incentivos para ampliar a participação feminina na política e mudanças de base na sociedade, né, se faz ali no dia a dia, no convencimento, né, na educação e assim por diante. Achei maravilhoso esse debate. Eu gostaria de pedir licença para fazer aqui uma questão que o Ricardo Calciolari, nosso grande Ricardo Calciolari aqui da Fundação Podemos, coloca para vocês duas. E ele faz a seguinte pergunta. Tenho uma curiosidade. No curso da Fundação Podemos, que está disponível no site, e que aborda o tema Política Pública e Mulheres, a professora destaca a importância de algumas mulheres na luta histórica por direitos. Que mulher a professora Márcia Barato destacaria na sua visão pessoal e que influência feminina também a Alessandra Algarim destacaria, né? Nomes assim que inspiram vocês e que vocês citariam assim de pronto. De pronto, eu vou começar com uma mulher da história brasileira que eu conheci recentemente, só na última década, quando eu já estava na faculdade, que foi essencial para o tema da minha tese. Para quem não sabe, lá na minha tese eu trabalhei com direitos indígenas, que é a Teresa de Benguela, né? A Teresa de Benguela, para quem não sabe, né, foi a líder, rainha de um quilombo na divisa, né, do Mato Grosso
com a Bolívia. Ela chefiava esse quilombo que resistiu por quase 20 anos num sistema de parlamento, né, o que já mostra aí, né, que a tendência democrática está amarrada à história da resistência das mulheres, e ela era uma grande estrategista militar. E ela é considerada, né, no Brasil, a personalidade a ser homenageada pelo Dia Nacional das Mulheres Pretas e Pardas. E aí, acho que a resistência da Tereza, né, Alessandra, que estava lá enfrentando as condições institucionais e sociais mais adversas que podem existir, muito nos inspira. E também para nos lembrar de que não há nada mais tradicional do que mulheres mobilizadas fazendo política, tentando mudar a sociedade e o mundo. Então, acho que essa seria a personalidade que eu gostaria de citar aqui, até porque a gente acabou de passar pelo dia, né, das mulheres pretas e caribenhas. Esse é um dia de mobilização bastante importante para todos os movimentos de ativistas pelos direitos das mulheres nos continentes americanos, sobretudo na América Latina e no Caribe. Essa aí é a minha personalidade que eu queria citar hoje. Ah, maravilha, doutora Márcia. Assino embaixo, agora dia 25, né? Tivemos... Exato. Né? Ela foi muito citada por todos, né? Nós vimos o nome dela muito citado, inclusive nas redes sociais, né? Acho muito bacana esse movimento. Nós temos aqui no Podemos Mulher Nacional, uma mulher que muito nos representa, inclusive foi premiada recentemente agora na Prefeitura de São Paulo, que é a Cidinha Raiz, que faz um trabalho fantástico, não sei se você a conhece, também por esse movimento. E eu deixo um beijo, Cidinha, se você estiver nos assistindo, parabéns pelo seu trabalho, que orgulho por este prêmio. E assino embaixo da escolha da doutora Márcia, mas eu não posso deixar de falar da mulher que mais me inspirou na política, e não querendo ser redundante, doutora, mas Renata Abreu é meu exemplo de inspiração na política, é uma mulher que me faz acreditar que sim, é possível, que sim, nós temos vez, que sim, nós temos voz, e que ela fala que quando ela sonhou com o Podemos, ela sonhou com mais que um partido político, ela sonhou com um movimento a favor do Brasil. E é isso que ela tem tentado fazer, um movimento a favor do Brasil, com muita democracia, com muita transparência e participação popular. É o que ela está fazendo, o que ela deu oportunidade para a Fundação Podemos, que tem tantos cursos de formação, e está mostrando que a política ela tem um leque muito maior. Então, é uma mulher que me inspira diariamente, que me dá forças para continuar. Eu ando esse estado de São Paulo todo, doutora, e às vezes, muitas das vezes, sozinha, dirigindo muitos quilômetros. Meu carro já estourou a quilometragem, e ela fala às vezes, Alê, você volta de madrugada das cidades sozinha. Eu falo, não estou sozinha. Eu estou com Deus e estou com você no meu porta-mala, que eu sempre tenho um banner dela, doutora, que me acompanha. Então, assim, o trabalho que faz, o trabalho que cada conquista que ela tem, cada lei que ela aprova, ela fala para a gente que sim, é possível, que sim, nós podemos, que sim, a mulher tem vez e voz, e mostra isso para a gente diariamente. Mas também tem uma filósofa aqui, claro que você deve conhecê-la, que é a Mary, que é uma escritora inglesa, que ela tem uma frase que eu carrego como filosofia de vida, que ela diz que, com certeza, você tem conhecimento. Não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sim sobre si mesmas. Então, eu acho fantástico essa colocação dela, né? Que exatamente isso que a gente precisa ter, poder sobre nós mesmas e não sobre os homens. Eu falo nessa luta pela igualdade, nessa luta pelos espaços de poder, nessa luta pela equidade política. Nós precisamos ver nos homens grandes parceiros. Não é uma luta de gênero. Eu sempre falo para as mulheres, e nas palestras e nas reuniões que eu faço com as mulheres, sempre estou convidando os homens, porque eles podem ser nossos grandes parceiros pela diminuição da desigualdade. Nós precisamos muitos de vocês, doutor Felipe, para estar nesse avanço, para estar ocupando os espaços, para estarmos realmente diminuindo essa desigualdade que é tão latente, somente aqui no nosso país,
que nós temos 15% apenas das mulheres, isso no parlamento, mas nós temos mais de 900 câmaras municipais no Brasil, sem ter sequer uma única mulher. Eu falo, até ouso a dizer, que essa Câmara, ela não é plenamente legítima, porque não tem uma mulher representando. Então, eu fico aqui com a nossa deputada Renata Abreu como a minha inspiradora e assino embaixo a indicação da doutora Márcia também. Ah, são excelentes as suas indicações também. Alessandra, se você me permite uma outra citação, vou enfocar aqui uma escritora americana que eu gosto muito, ativista feminista, Bell Brooks, e ela tem um livro fantástico que eu estou terminando de ler agora, que se chama Tudo sobre o Amor. Mas o que amor tem a ver com política? Ela vai dizer, olha, para as mulheres, tudo. E aí, quando ela tem um capítulo dedicado inteiro ao auto-amor, ao autocuidado, o quanto é importante, né, você gostar de quem você é, se respeitar, confiar em si mesmo, quanto essas são qualidades essenciais, sobretudo quando você vai fazer política. E ela diz o seguinte, né, para quem está à procura do amor e da força para dignificar a si mesmo e dignificar uma sociedade mais justa para outros, lembre-se de se amar. Não espere encontrar nos outros o amor que você não dá a si mesma. Perfeito. Então, termina aí com uma nota pessoal para todas nós. Nos celebremos. Fica a dica, meninas, do livro da doutora Márcia, né? Fica a dica que eu acho que é excepcional e é verdade. Primeiro, nós precisamos nos amar, né? Eu sempre falo isso muito na questão do empoderamento feminino. Para nós, outras mulheres, nós precisamos primeiro nos sentir empoderadas, né? É um jogo consigo mesmo. Eu acho que é uma questão muito pessoal. Como você empodera outras mulheres? Primeiro ponto de partida é se sentir empoderada. E se sentir empoderada também se amando. A gente precisa se amar para poder se sentir empoderada, não é verdade? Exato. Boas referências, muito boas considerações também, né? Eu ia encerrar aqui ainda para vocês fazerem palavras finais, embora vocês já tenham terminado, né, de uma maneira gostei bastante. E para deixar gostaria de mencionar algo que aconteceu recentemente aqui para nos inspirar e a gente sair daqui com o chamado otimismo da vontade, né? E não vermos alguns avanços. Não poderia deixar de mencionar o que foi aprovado na Argentina, né? Recentemente, agora, com a consideração do cuidado materno. Importantíssimo. Contabilizando isso para aposentadoria, acho que isso é uma coisa importante, um avanço, né? A gente podia, sem dúvida, trazer esse debate para o Brasil também, né? Já que estamos falando de medidas efetivas, né? De políticas públicas e legislação. Acho que isso foi um grande avanço. Foi sim, eu inclusive todos os grupos que a gente tem aí do Podemos Mulher, essa lei que foi aprovada na Argentina, eu acho muito justa, digna, e quem sabe a gente não aprova aqui no Brasil também, né? Que nada mais justo. E em considerações finais, então, doutor Felipe, minhas palavras são de apenas agradecimento. Muito obrigada pela oportunidade, pelos valorosos ensinamentos aí da doutora Márcia. Foi um prazer conhecê-la. Parabéns pelo seu trabalho. Continue lutando por nós, que nós precisamos de muitas doutoras Márcias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Quero agradecer todo mundo que nos acompanhou aqui, essas mulheres maravilhosas e os homens também, que fazem trabalhos fantásticos na base, no seu município, que eu considero ser essencial, doutora Márcia, doutor Felipe. Então, eu quero agradecer também em especial à Fundação Podemos por essa oportunidade e por dar vez e voz às mulheres e dizer para nós que sim, é possível. Então, eu deixo um beijo de agradecimento, espero em breve estarmos juntos novamente e dizer a todas que nos acompanham, mulheres, juntas, nós somos mais fortes. Juntas, nós podemos mais. Juntas, nós somos maioria e a maioria que forma a democracia. Um beijo a todos.
Eu também gostaria de encerrar com palavras de agradecimento, né, Felipe, a Fundação Podemos, a Alessandra. Agradeço a vocês a imensa generosidade em ceder esse espaço aqui para uma trabalhadora ativista da sociedade civil vir fazer suas colocações. Agradeço esse espaço de fala. Aprendi muito também aqui, de discordância, de concordância, de divergências, eles são extremamente importantes. Eu sou extremamente grata por ter participado hoje e seguimos debatendo, né? Vocês podem encontrar tanto a Fundação Podemos nas redes sociais, quanto a organização que eu trabalho, a Revibra, né? Se houver aí alguma mulher brasileira no exterior precisando de ajuda para lidar com essa questão delicada da violência doméstica, estamos à disposição. O trabalho é sigiloso e gratuito, porque é direito de toda mulher. Primeiro, não sofrer violência, mas se sofrer, ser acolhida para poder superar essa situação e mover com a sua vida para ser mais feliz e plena. Bem. Maravilha, maravilha. Eu que estou muito feliz, agradeço novamente a presença de vocês. Acho que eu gostei particularmente bastante. Foi muito legal, um grande aprendizado. Agradeço mesmo. A Alessandra está aqui conosco, né, no Podemos, e esse debate, esse diálogo, com certeza vai se estender. Com a Márcia, mesma coisa, né? Gostaríamos de manter esse diálogo, inclusive com a ONG Revibra. Acho que dá para pensar em algumas parcerias interessantes, né? Mas a gente vai precisar encerrar. Eu agradeço de verdade a presença de vocês. Gostei muito da conversa. Convido a todos que estiverem assistindo para conferir os textos, né, os trabalhos da Márcia, que estão disponíveis no site da Fundação Podemos, na seção pesquisa. Tem 2 textos excelentes da Márcia. Outros virão de outras pesquisadoras. E a gente vai dar continuidade nesse ciclo de lives. Então, como eu disse, ela começa hoje, mas não se encerra. Terão outras conversas, né? Então todos também convidados a participar, estreitar esse diálogo, né, tão importante, democrático, né? Então agradeço novamente. Quem estiver assistindo, confira os trabalhos da Márcia no site da Fundação. A live convido novamente para essa quinta-feira, né? Violência doméstica contra a mulher, às 19 horas também. E as futuras que são realizadas, né? A gente vai divulgando aí, contamos com a presença de vocês. Muito obrigado. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Márcia. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Um beijo para todos que nos acompanharam. Tchau, tchau. Beijo. Gratidão. Tchau, tchau.